Depois de tanto tempo, o governo do estado de São Paulo lançou o edital para professores do estado. E se você tá aí meio perdido quanto à prova prática, fica comigo até o final que eu vou te ajudar. Vamos lá então. Então nesse vídeo eu vou ajudar vocês quanto à prova prática. Essa prova tá pegando o pessoal aí de saia curta, principalmente porque tem alguns professores ou algumas pessoas que estão aí se formando, ingressando aí na área e que não têm familiaridade com o vídeo, né? Apesar de termos saído aí de uma pandemia em que as aulas online estavam aí acontecendo, mas alguns professores ainda não têm familiaridade quanto ao vídeo. Eu sei que é diferente dar aula para uma sala cheia de aluno e é diferente também dar aula para uma câmera, um formato totalmente diferente. Porém, o que os avaliadores eles pretendem com essa aula? Eles querem saber se você tem o domínio da matéria, se você tem didática, ou se você está apto para entrar numa sala de aula, conduzir aí uma aula. Então, essa prova tá pegando o pessoal aí de surpresa, tem pessoas muito preocupadas. Eu vou falar uma coisa pra você, fique até o final, porque no final eu vou dar uma super dica que com certeza vai garantir a sua vaga nesse concurso que você tanto deseja. Primeira vez que eu peguei esse edital, eu vou confessar que eu não entendi muito bem a questão dos conteúdos que seriam explorados ou então da ementa, né, que direcionaria o professor a estudar para esse concurso. E quando a gente pega esse cronograma, quando a gente pega esse edital na mão, a gente se debate ali com alguns tópicos que não mostram conteúdos direcionados, né? Por exemplo, vai cair arte moderna, renascimento, barroco. Não, ali eles estão falando mais de habilidades desenvolvidas. Só que uma coisa interessante, eles dão uma bibliografia de apoio. Então eu indicaria para vocês que estão aí se preparando aí para esse concurso, para que vocês peguem a bibliografia, para que vocês estudem essa bibliografia, que com certeza vai auxiliar na questão do que será cobrado aí nessa prova. Então você não vai escolher do nada o conteúdo que você vai trabalhar nessa aula que você irá enviar, tá? Lá no anexo 6, no edital, você encontra 5 temas, 5 tópicos que deverão ser abordados. Inclusive tem o ano direcionado para cada tema. Então o primeiro tópico, o primeiro tema seria para o 6º ano, segundo tema para o 7º ano. Por quê? Porque é uma informação importante. Dependendo da faixa etária que você vai trabalhar aquele conteúdo, você pode trabalhar de uma forma mais profunda ou com uma linguagem diferente e isso faz parte da preparação da sua aula, tá? Então, você precisa abrir o edital no anexo 6 para poder entender ali qual é a proposta e escolher um tema, tá? Esse vídeo deverá ter entre 5 e 7 minutos. Então você não pode mandar um vídeo menos de 5 minutos e nem mais de 7 minutos. Também é uma informação importante para o momento que você estiver preparando aquela aula, para você poder entender que tudo que você preparar tem que caber nesse tempo, tá? E também tem o tipo de arquivo, tem um tipo de arquivo adequado que deve ser enviado. Lá no edital você encontra todas essas informações. E como que deve ser esse vídeo? Bom, esse vídeo será uma simulação de uma aula sua. Então você vai lá no anexo 6, vai escolher um tema. Primeira coisa, escolha um tema familiar a você, um tema que você domine, porque inclusive o domínio do conteúdo vai ser um requisito que eles vão avaliar. Então escolha um conteúdo que você já trabalha em sala de aula, conheça bem, e você vai elaborar uma simulação de uma aula de acordo com aquele tema e com a faixa etária, entre 5 e 7 minutos. Então se programe para fazer ali um vídeo de 6 minutos, de 6 minutos e meio no máximo, que é para não extrapolar. O tema da videoaula deverá estar nos termos do currículo paulista e deverá ser desenvolvido a partir de temas contemporâneos transversais e das habilidades obrigatórias relacionadas à prática docente. Então eu vou dar para vocês ali um direcionamento do passo a passo para você preparar essa aula, para você tirar uma excelente nota. Então pega aí o caderno e anota passo por passo aquilo que eu vou te falar. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é no local que você vai gravar, como se fosse seu local de trabalho. Então quando você está numa sala de aula, você está ali na frente, tem um quadro negro, você escreve, eu tenho o projetor, tem todo
prepara ali do local para que você consiga dar a aula de forma adequada. Quando você for gravar esse vídeo, parece besteira o que eu vou falar. Toma cuidado com o seu entorno, com o cenário, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou gravar na janela do meu quarto porque tem uma luz maravilhosa e vai ficar perfeito esse vídeo. Aí você abre a janela, senta ali na porta da janela e no fundo tem uma cama toda desarrumada, cheia de roupa, porta de guarda-roupa aberto. Isso é horrível. O que isso fala? Isso fala que você é um candidato que não se preparou para enviar esse vídeo. Então, pense bem no local que você vai utilizar, escolher para poder gravar esse vídeo. Então, a escolha do local é o primeiro passo. Pegando um gancho aí com o cenário, né, o local que você vai gravar, escolha um local que tenha uma boa iluminação, principalmente uma boa iluminação natural, tá? Então, um vídeo muito escuro não é legal e ter uma iluminação natural também seria perfeito. Claro que você não vai comprar a iluminação, a softbox para gravar esse vídeo. Se você não tem o hábito de gravar vídeo, você não vai comprar. Então, usa a luz natural que Deus te deu, tá? Uma outra coisa importante. Vou gravar da minha janela. Aí você mora numa avenida totalmente movimentada. Você não vai gravar esse vídeo num horário do dia que tem muito barulho de buzina e de carro, que isso vai atrapalhar na questão do audiovisual do seu vídeo. Então, procure escolher um dia, final de semana, um feriado, que não tenha muito barulho, muito ruído, que isso atrapalha muito, porque você, né, pode ser que você não tenha um microfone para poder captar o som sem ruído, um som mais limpo, então se preocupe com a questão do som. Então, cenário, luz e som. Próximo tópico, já falei pra vocês, né, anteriormente, escolha um tema que você domine, obviamente, tá? Você não vai escolher um tema de algum assunto que você não está familiarizado, pode se enrolar ali, que a aula não vai fluir. Então, escolha um tema que você domine, isso é fundamental. Prepare uma aula para o tempo estipulado de 5 a 7 minutos. Pense, prepare uma aula para 6 minutos, fica ali na média. Se ficar um pouquinho menos, tá na média, e se ficar um pouco mais, também tá na média. Utilize recursos variados. Então, utilize trechos de vídeo, de música, coloque ali slides, enfim, esse tipo de elemento agrega muito valor na sua aula e também no vídeo que você vai enviar. Se você demonstrar para o avaliador que você tem o hábito, a prática de utilizar a mídia na sua aula, você pode estar à frente aí de alguns outros que não dominam a tecnologia. Então isso poderia ser muito interessante. Claro que você não vai escolher um vídeo de 3, 4 minutos e passar o vídeo inteiro numa aula que tem que ter ali 6 minutos e meio, no máximo, né? 7 minutos. Então, coloque o trecho ali de alguns segundos de um filme, de um vídeo ou de uma música para contextualizar, para ilustrar, para aproximar o aluno daquele conteúdo, enfim. Seria interessante você utilizar recursos variados aí na sua aula, tá? Quem, durante a pandemia, teve o hábito, teve o contato, né, com esses ambientes que a gente grava a aula, a gente dá aula, faz reuniões, né, como o Meet, por exemplo, e alguns outros aplicativos, outras plataformas, seria interessante gravar uma aula assim também. Então, por exemplo, você poderia colocar o seu PowerPoint e tá aparecendo o seu rostinho ali e você falando enquanto está o PowerPoint ou mostrando um vídeo, seria interessante também. Aí eu vou já entrar no próximo tópico, que é o seguinte: é obrigatória a sua permanência 100% no vídeo. Para tudo e presta atenção. É obrigatório que você apareça 100% do vídeo. Eu vou mudar, tirar o slide, colocar o vídeo, sumir ali por alguns segundos. Será eliminado. Então você precisa estar presente 100% do vídeo. Se você for usar ali o Meet para gravar, então você vai deixar, o seu rostinho vai ficar o tempo inteiro ali do lado, ele não vai sumir hora nenhuma, tá? Então preste atenção nisso. Eu tive que me afastar para poder apertar uma coisa ali. Grava de novo, tá? Inclusive, uma sugestão que eu te dou é você gravar várias vezes o mesmo tema, o mesmo vídeo, porque a gente vai se aprimorando. Fica uma dica aí. Lá no edital, eles falam que, se possível, você poderá usar um quadro negro. Então, eu sei que alguns professores têm algum quadro negro em casa, alguns até, inclusive, constroem a sua aula, fazendo uma simulação de uma aula mesmo, constrói o quadro ali, outros não têm. Então, se você tiver um quadro negro em casa, perfeito. Talvez aquela tela branca, né, que escreve com canetinha, perfeito. Você poderá usar. Se você não tem, você pode improvisar. Ou você pode comprar um para ter em casa, ou você pode improvisar. Como? Pega uma cartolina branca, coloca na parede e escreve com canetinha. Perfeito. Não vamos dificultar, tá? O protagonista é você. Recurso é recurso. Mais importante é você dando aula.
Uma outra sugestão, se você já dá aula numa instituição, né, numa escola, você pode pedir permissão para gravar esse vídeo numa sala de aula e utilizar ali o quadro. Se você puder pedir para alguém te ajudar, coloca a câmera num tripé, num suporte para não ficar tremendo. Mas alguém puder te ajudar ali, né, no momento, prestar atenção, apontar alguma coisa que está errada e te ajudar ali, vendo como espectador, também seria bem interessante. Um outro ponto que é fundamental, eles dão ali o esquema de uma aula. Então, o que precisa ter na sua aula? Precisa ter uma introdução, precisa ter um aprofundamento e uma conclusão. Ou seja, você não vai pensar em uma aula de 45, 50 minutos e gravar somente 6 minutos dessa aula, porque ela vai ficar faltando alguma coisa. Então, você tem que pensar em construir uma aula inteira que caiba nesse tempo. Então, construa uma aula, um planejamento que tem uma introdução, que você fale sobre o tema. Nessa introdução, você precisa se apresentar. Então, olá, meu nome é Regia Rodrigues, sou professora de História da Arte e na aula de hoje nós vamos falar sobre o rap, um exemplo, tá? E você vai introduzir, vai falar um pouquinho brevemente sobre aquilo e depois, no segundo momento, você vai falar mais, né? Vai desenvolver o conteúdo, explicar, se aprofundar. E não esqueça da conclusão. Posso dar uma sugestão? Quando eu penso numa aula, é isso que eu faço em sala de aula. Eu começo uma aula com questionamentos. Então, escolhi o rap. Vou falar sobre o rap. Como que eu começo? Talvez eu colocaria ali um trecho de um rap, né? E eu faria perguntas sobre aquilo. Quem já ouviu? Do que se trata? Qual que é a origem? Em que contexto está relacionado o rap? Quem sabe mais um pouco sobre? Enfim, eu faço alguns questionamentos, até mesmo para eu saber se o meu aluno já tem familiaridade com aquele assunto, tá? E depois, no segundo momento, que é aprofundamento, eu iria falar, olha, o rap faz parte do hip hop, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, dentro da comunidade afro-latina. Eu iria falar mais profundamente sobre o conteúdo. E no final, como conclusão, eu iria fechar esse conteúdo e iria propor uma atividade, ok? Dessa forma, eu faço uma aula completa. Uma aula com exploração do tema, uma aula com aprofundamento, né? Uma aula expositiva e depois, no final, uma aula com a interação do aluno. Uma aula, um final de aula no qual eu faria o fechamento daquele conteúdo e traria o aluno como protagonista. Eu daria uma sugestão, uma proposta de atividade e dessa forma eu estaria demonstrando a simulação de uma aula completa. Uma aula com introdução, com aprofundamento, com a participação ativa do aluno, com a inserção de novas tecnologias, com vários meios, né, ali de multimídia e também com um aluno fazendo um produto final no qual ele poderia sistematizar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, quando você for fazer esse planejamento dessa aula, tenha sempre em mente que tem que ter começo, meio e fim. Outro tópico, haja como se você estivesse falando com o seu aluno. Então, é um gancho do tópico anterior. Você vai falar para a câmera como se tivesse gente ali, tá? Então, pessoal, quem conhece isso daqui? Quem já viu? Como será que é feito? Faça perguntas assim, ninguém vai responder, porque não tem ninguém ali, mas aí o entrevistador sabe que você tem o hábito de questionar o seu aluno, trazer o seu aluno mais ali no momento, né, da aula, enfim, é uma prática bem interessante. Então, lembre-se que tem alguém ali que vai avaliar se você consegue, né, interagir com o seu aluno e não dar uma aula 100% expositiva somente, tá? Dando um gancho também para o próximo tópico, seja expressivo. Então, não sei se você já fez algum curso online, mas é muito ruim você assistir um vídeo de uma pessoa que tem o mesmo tom de voz sempre, nunca altera aquela voz. Então, se você assistir uma aula de 40 minutos com a pessoa falando, você dorme? Eu durmo. Então, em sala de aula, mesma coisa. Quando o professor dá ênfase, chega próximo da câmera, fala um pouco mais alto, diminui a velocidade, acelera a velocidade, fala mais baixinho, dá uma pausa, aquilo dá um movimento para a sua aula, aquilo segura o seu aluno e aquilo te traz expressividade. Então, para uma coisa muito importante, para chamar essa atenção, o que eu falei aqui? Eu falei, gente, presta atenção, isso e aquilo. Com isso, o aluno já coloca tipo grifa com canetinha colorida na mente dele, aquilo que você falou. Então a expressividade é fundamental, inclusive é um quesito que eles irão avaliar, a sua expressividade, tá? Então a expressividade e o ânimo, porque assistir a aula de um professor desanimado, ninguém merece. Então, animação.
você vai assumir um cargo que você tanto quer e você vai ser aprovado nesse concurso. Então, ó, animação, falou? Lembre-se que as diretrizes da BNCC valorizam uma metodologia ativa. Traga sempre o seu aluno para a aula. Sempre faça questionamento, sempre busque uma forma de ouvi-lo a todo momento, tá? Eu tô falando isso pra vida, não é só pra esse vídeo não. Então no vídeo tem que ter também esse aspecto de trazer o aluno pro centro como protagonista e isso é muito importante. Uma coisa importante que parece besteira, cuide da sua imagem. Né? Você está na sua casa, gravando na janela do seu quarto, que você vai gravar de roupão, com uma roupa surrada, sem se cuidar, sem arrumar o cabelo, sem arrumar o rosto, sem passar uma maquiagem. Por favor, homens, por favor. Barba sempre aparadinho, cabelo arrumado, uma roupinha legal. Ó, vamos pensar assim, quando você acorda de manhã para dar aula ou para trabalhar em qualquer outra coisa, você não vai de pijama. Você não vai sair pra rua de qualquer jeito. No seu ambiente de trabalho é a mesma coisa. Esse vídeo é um recorte do seu dia a dia em sala de aula. Você vai como pra aula? As mulheres não vão maquiadas como se elas fossem pra um desfile ou pra um casamento. Elas vão com uma maquiagem adequada, elas vão com uma roupa adequada, não decotada, não escandalosa, não curta, né? Então isso, gente, é fundamental. Eu tô lá no litoral de São Paulo, tá um calor danado. Eu não vou gravar lá com... como é que é o nome daquele negócio que sai de praia? Com saída de praia, com biquíni. Eu tô dando um exemplo aqui muito exagerado, mas só pra vocês terem noção do quanto isso afeta a sua imagem. Você não terá mais uma oportunidade de dar uma primeira boa impressão. Então, de cara, se apresente de acordo com o cargo que você pretende. Eu pretendo ser uma professora concursada. Vou me vestir para isso, de acordo com as minhas pretensões. Então, dê uma primeira boa impressão. Não perca essa oportunidade. E se você chegou aqui até o final desse vídeo com algumas perguntas, com um pouco de medo, de insegurança, talvez não na parte, né, voltada para a arte, você que é professor de arte, mas talvez seja preocupado ali com as outras coisas que serão cobradas, tem vários outros tópicos que serão cobrados ali, além das específicas, eu quero te dar uma informação valiosa. Guardei o tesouro, guardei o mais importante pro final. Quero falar para vocês de um curso preparatório, é o GTUSP, eles têm experiência aí desde 2002, é um curso preparatório para concursos, eles estão se preparando aí para o concurso do estado de São Paulo. Inclusive, eu quero informar a vocês que eu faço parte desse grupo maravilhoso e que eu estou aí gravando as aulas específicas de arte, vamos falar sobre BNCC, inclusive nesse curso eu vou mostrar para vocês na prática exemplos de aulas prontas para vocês se basearem ali, para criarem as de vocês. Eu vou simular algumas aulas práticas, vou esmiuçar alguns conteúdos para que vocês possam se basear. Claro que vocês não podem gravar um vídeo igual, mas assim vai esclarecer demais na escolha dos conteúdos em cima ali do que o concurso pede. Então, dá uma olhadinha lá, entra no site, vou colocar aqui na caixa de informação o site deles para que vocês entrem e conheçam esse curso que com certeza vai garantir a vaga de vocês aí nesse concurso. E ó, te espero lá, hein? As aulas estão, ó, maravilhosas. Espero que tenha gostado desse vídeo, com certeza te dei informações valiosíssimas. Aproveita, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.